Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Prezada igreja, eu gostaria de informar vocês sobre uma grande revelação que Deus me deu sobre o arrebatamento da igreja. Agora no Réveillon de 2016 para o ano de 2017. Eu estava aqui na minha igreja. Eu me chamo Velho Lúcio, faço parte da igreja evangélica aqui da cidade de Portel, estado do Pará. Também eu tenho me colocado no centro da vontade de Deus. E neste Réveillon de 2016 para 2017, eu estava conversando com uma missionária lá da cidade de Barcarena, a irmã Núbia. E de repente ela olhou para mim e disse: irmão Velho, se prepare, porque agora nos próximos dias que Jesus vai te dar uma grande revelação sobre o arrebatamento da igreja. E você deve anunciar isto em todas as igrejas que você passar, porque Jesus está voltando. Ele não vai mais demorar. E eu disse: amém, irmã. Muito obrigada aí pelo recado de Deus. A irmã Núbia, ela é uma grande profeta de Deus também. E depois que ela me passou essa revelação que Deus mandou ela me passar, eu pensei que isso fosse demorar uns 2 a 3 meses. Mas não. Foi totalmente diferente do que eu pensei. No dia 5 de janeiro, isso aconteceu às 3 horas da madrugada. Foi através de um sonho, igreja. Porque a gente sabe que tem sonho que é natural, faz parte da nossa natureza. Mas tem sonhos que é sobrenatural. É Deus falando conosco através de revelação. E tudo aconteceu naquela madrugada através de um sonho. Eu me encontrava na minha casa e era mais ou menos umas 10h30 da manhã, quando de repente o sol escureceu. O dia estava bonito, mas o sol escureceu tanto que ficou uma luzinha vermelha no meio do céu, como se fosse uma luz de laser. Assim o sol ficou. E o céu se dividiu em 2 partes. Ao redor do sol ficou vermelho como sangue, e a outra parte ficou negra como trevas. E as trevas começaram a tomar conta de toda a cidade. E os pássaros se desesperaram, gritaram de um lado para o outro, voando, sem saber o que fazer. Os animais, também tudo quanto é tipo de animal, desesperado, começou a gritar. E as pessoas da cidade começaram a sair de suas casas, sair para o meio das ruas. E começaram a gritar de um lado para o outro, e começaram a se aglomerar no meio das ruas, e uma perguntava à outra: o que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Nunca houve nada igual na nossa cidade. Será que isso é um grande eclipse no sol? Meu Deus, o que está acontecendo? E pessoas se perguntavam umas a outras o que estava acontecendo, mas não tinha resposta. Quando de repente uma pessoa gritou lá no meio da multidão e disse: isso é o arrebatamento da igreja. Jesus voltou e nós ficamos. E as pessoas começaram a se desesperar, sem saber o que fazer. E eu comecei a chamar pela minha esposa. Chamei 3 vezes por ela
mas ela não me respondeu. E eu entendi que Jesus tinha levado ela e tinha me deixado no arrebatamento. Meus irmãos, eu fiquei desesperado. Eu disse, eu não vou ficar aqui na minha casa, eu vou embora para a casa da minha mãe. Fechei toda a minha casa e saí para a rua. E as pessoas me parando para perguntar o que estava acontecendo, e eu dizia para elas, olha, vocês não sabem que isso é um arrebatamento da igreja? Jesus voltou e nós ficamos. Mas eu não vou ficar aqui com vocês não, eu vou embora. E fui embora para a casa da minha mãe. Chegando lá, eu perguntei para ela, mãe, a senhora está vendo o que está acontecendo? Ela disse, meu filho, Jesus arrebatou a sua igreja e nós ficamos. Quando ela falou isso, passou o primeiro dia e nós já estávamos no segundo dia daquela tribulação. Irmão, Jesus me mostrou 7 dias apenas da grande tribulação. E ali nós já estávamos no segundo dia. E eu comecei a me desesperar. Eu disse, mãe, e agora o que será de nós? Eu comecei a querer chorar ali, a gritar. E ela disse, meu filho, vamos manter a calma. Mas eu quero te perguntar, meu filho, por que tu estás aqui? Tu não és um homem de Deus, um profeta? Era para te ter subido no arrebatamento. Não era para te estar aqui. Eu não, meu filho. Tu sabes que eu faço parte de uma igreja sem doutrina. Por isso que eu fiquei. Mas tu não. Tu eras ou és um grande homem de Deus. Não era para te estar aqui. Eu não entendo por que tu ficou. E eu disse, mãe, eu já me examinei de todas as formas através da minha consciência. Eu não sei qual foi o pecado que eu cometi. O que fez eu ficar? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Aí eu comecei a querer chorar. Ela disse, calma, meu filho. Vamos ver se Deus tem misericórdia de nós. Aí ela ligou o rádio. Quando ela ligou o rádio, um repórter estava falando da seguinte maneira: atenção, população de toda a cidade, acabamos de ser informados que desde o grande templo central da cidade, incluindo a todas as congregações e denominações evangélicas, a maioria das pessoas desapareceram e a maioria ficaram. E as pessoas que ficaram, que se diziam crentes, elas estão totalmente desesperadas. Estão dizendo que não subiram porque não guardaram a doutrina da palavra de Deus. Não estavam preparadas para subir e por isso elas ficaram. E agora elas estão alvoroçando a cidade, causando desespero, caos, desequilibrando a mente das pessoas com essa notícia, dizendo que é o arrebatamento. Mas a grande preocupação nossa é saber que muitas crianças e idosos, homens, mulheres, desapareceram sem deixar a menor pista. Estamos aguardando notícias de fora. Quem sabe as autoridades não vão nos dar uma informação com mais certeza de tudo o que está acontecendo. Não sabemos o que é. Há muitas pessoas que estão dizendo que isso é apenas um fenômeno da natureza e que é questão de poucos dias para tudo voltar normal e o sol brilhar novamente como antes. Mas esses crentes que ficaram, que não estavam preparados para subir, é eles que estão alvoroçando as pessoas dizendo que Jesus arrebatou a sua igreja e nós ficamos. E eles também ficaram porque não estavam preparados. E isso tem feito muitas pessoas até mesmo cometerem suicídio.
e toda a cidade está sem saber o que fazer. Pedimos a toda a população que não se desespere. Vamos ter esperança em Deus. Quem sabe Ele não tem misericórdia de nós. E se for apenas um fenômeno da natureza, é questão de poucos dias para tudo voltar normal. Pessoal, não deixe o desespero matar vocês. Vamos manter a calma, por favor. Assim que chegue notícia do interior, estaremos transmitindo a vocês através desta rádio. Por favor, vamos manter a calma. Ali, meus irmãos, enquanto ele comentava ali com outros repórteres acerca do que estava acontecendo, eu comecei a chorar e disse: mãe, eu não aguento mais tanto desespero, tanta dor. E passou o segundo dia, nós já estávamos no terceiro dia. E toda a cidade estava totalmente desesperada, em pranto, em desespero, em dores. Pessoas sentindo falta de seus parentes e amigos que estavam desaparecidos. E aí eu não tenho como explicar o desespero que a cidade estava sofrendo. E ali nós já estávamos no terceiro dia. E o sofrimento era o mesmo. Quando de repente uma mulher que tinha ficado no arrebatamento, ela correu para o meio da multidão, se ajoelhou, levantou os dois braços para cima e começou a chorar. E ela tremia, chorava, tremia, até que veio a voz para ela e ela falou com Deus dizendo: Senhor, eu fui crente durante toda a minha vida, Senhor. Eu sempre me vesti como crente. Eu ajudei os necessitados, pobres. Dificilmente eu perdi um culto. Eu era fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu sempre ajudei meu pastor, meu dirigente. Muitos e muitos anos de crente eu tenho. Mas a minha consciência está me acusando que eu fiquei, meu Deus, eu fiquei, porque eu guardei ódio, rancor, mágoa no meu coração. É certo que eu consegui amar muita gente, mas também eu não consegui perdoar e consegui odiar muita gente também. Meu Deus, foi isso que fez eu ficar. Por isso que eu não subi no arrebatamento, meu Senhor. Quantas vezes eu li acerca do perdão, lia teus mandamentos, mas não consegui obedecer nenhum deles sobre o perdão, que nós não devíamos guardar mágoa, que devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, mas eu não consegui. Oh, meu Deus, me perdoa. E ela chorava, se jogava no chão, colocava a terra na cabeça e gritava bem alto, dizendo que estava arrependida, e pedia que Deus perdoasse seus pecados. E eu vendo tudo aquilo ali, de repente a minha mãe ligou a televisão. Ela disse: vamos ver, quem sabe não tem notícia através da TV, filho. Aí apareceu um repórter na televisão anunciando o seguinte: atenção, população de toda a cidade, tenho notícias muito tristes para informar para vocês. Nós sabemos que milhares de pessoas de todo o nosso município estão desaparecidas. Não deixaram nenhuma explicação para nós. Não sabemos o que está acontecendo. Muita gente desesperada. Uns dizem que é um fenômeno da natureza e outros dizem que é o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. O certo é que nós não temos uma certeza para explicar para vocês que estão nos assistindo agora.
É muito triste o que estamos sofrendo, mas estamos aguardando notícia de fora, e assim que tiver notícias, nós informaremos a vocês. Mas o que eu digo é para nós mantermos a calma, a fé em Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê uma chance, pelo menos uma única chance, para não sofrer esse desastre natural que estamos sofrendo. Tem pessoas que estão dizendo que é um arrebatamento, mas outros estão dizendo que é um fenômeno. Vamos ver o que as pessoas de fora vão nos informar. E ele comentava ali com outro repórter acerca do arrebatamento, acerca da vinda de Jesus. E as pessoas desesperadas ali. Era grito, era pranto, e muitas pessoas estavam cometendo suicídio. E ninguém podia controlar o desespero, aquele caos de emoção que estava na vida das pessoas. E ali, de repente, se aproximou uma grande multidão de pessoas que não eram crentes. E aquelas pessoas se aproximaram dos crentes que tinham ficado e não puderam subir. E elas tentaram consolar aqueles crentes, dizendo: ei, seus crentes, preste atenção no que nós vamos falar agora. Será que vocês são idiotas? Vocês são tolos? Vocês não veem que não existe esse negócio de arrebatamento da igreja? Isso é tudo uma ilusão. Isso é apenas um fenômeno da natureza que está acontecendo. E eles diziam assim: quantas vezes o mundo já sofreu grandes terremotos, de tsunami, eclipse solar, lunar. Quantas vezes a natureza tem se desequilibrado e tem surgido muitas pragas, pestes e tanta coisa, e depois tudo volta ao normal. Nós já estamos acostumados a vivenciar tanta coisa ruim e mal neste mundo, mas é uma questão de tempo. Depois tudo volta a ser como era antes. Não precisa se desesperar, porque daqui a pouco o seu sol vai brilhar de novo e nós vamos viver os dias tão lindos como vivíamos antes. Aí eles abraçavam aqueles crentes e tentavam consolar eles, mas eles diziam para aqueles ímpios, dizendo assim: é porque vocês não conhecem as Escrituras Sagradas. Vocês estudaram muito, mas só coisas desta terra. Mas nós não, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos que foi o arrebatamento da igreja que aconteceu. Jesus arrebatou a sua igreja e nós ficamos. Por isso que estamos desesperados. E se vocês conhecessem a Bíblia Sagrada como nós, também estariam tão desesperados como nós estamos. Nós não queremos consolo, queremos confessar os nossos pecados. Elas diziam. E aí era grande o sofrimento. Aí de repente, um homem correu para o meio da multidão, levantou os 2 braços para o céu e começou a chorar. Começou a tremer, a chorar, ao ponto de soluçar. Ele se ajoelhou de mãos para cima. Aí ele começou a falar com Deus, dizendo: ó Senhor, eu também fui um grande pregador da tua palavra. Senhor, por onde eu pregava, multidões eram libertas, milagres e maravilhas aconteciam. Por onde eu passava, eu deixava rastro de unção. Eu andei por esse país afora pregando a tua palavra. Eu era um grande mensageiro do Senhor nesta terra. Tenho conhecimento e unção que o Senhor me deu de sobra. Mas a minha consciência está me dizendo que eu fiquei porque eu me tornei amante de Deus e amante do dinheiro ao mesmo tempo.
Eu cobrava cachês absurdo para pregar tua palavra em muitas igrejas. E foi isso que fez eu ficar. A minha consciência me acusa de amor ao dinheiro. Eu anulei o que o Senhor disse através da sua palavra: não ameis a Deus e ao dinheiro. Eu anulei este mandamento e me tornei amante de Deus e amante do dinheiro ao mesmo tempo. Foi isso que fez eu ficar, meu Deus. Eu não resisti a essa tentação. Oh, meu Deus, me socorre, me perdoa. Meu Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. E ele gritava, irmãos, ele gritava, se jogava no chão, saía rolando de um lado para o outro. E colocava terra na cabeça e dizia que estava arrependido e pedia perdão para Deus. Mas Deus não mandava nenhuma resposta do céu para aquelas pessoas. E era grande o sofrimento. E de repente nós já estávamos no 4º dia. E a gente contava os dias através do celular. Porque se olhasse para o tempo não dava para perceber se era dia ou era noite. Pois o sol não saía do meio do céu como uma luzinha vermelha, melhor dizendo. E o céu não mudava de cor, metade era vermelha, metade era preta. E os dias se passavam através do relógio do celular. Estávamos no 4º dia de sofrimento. Irmãos, e ali era muito triste ver aquele cenário de horror, de desespero na vida das pessoas e até os animais desesperados ali. E aquelas nuvens de trevas flutuavam no ar. Todo o ar, até baixinho mesmo no ar, aquelas nuvens como grandes pedaços de pano preto, grosso, cor de luto, preta. Era tanto daquelas trevas que a gente podia tocar nelas com as mãos. E ali as pessoas já não sabiam mais o que fazer. A mamãe ligou o rádio e o rádio trouxe a seguinte notícia através daquele repórter: atenção, população de toda a cidade, entre para suas casas e fechem a porta, porque o devorador está atacando as casas. Acabamos de ser informados que uma grande nuvem de gafanhoto e outras criaturas não identificadas estão atacando os armazéns, os supermercados, as casas, estão devorando tudo quanto é tipo de alimento, de cereais e até mesmo vegetais estão sendo devorados. Por isso, entre para suas casas e fechem as portas. Senão, no outro dia, vocês não vão ter nada para comer. Depois que vocês entrarem, se trancarem nas suas casas, orem a Deus, peça misericórdia, que é muito melhor do que vocês estarem aí desesperados. É mais fácil acreditar que foi o arrebatamento da Igreja de Cristo que aconteceu. Isso não é um fenômeno da natureza, foi Jesus que voltou. Mas Ele sempre tem misericórdia da gente quando a gente se arrepende. Então vamos nos trancar nas nossas casas e vamos clamar pela misericórdia de Deus até que esta praga passe. Ali nós estávamos desesperados, irmãos, e aquele repórter estava ali comentando aquelas coisas. E muitas pessoas chorando, outros clamavam pelo pai, pela mãe, era triste ali o sofrimento daquelas pessoas. Estávamos no 6º dia daquela tribulação e nada daquilo passar. E ali, irmão, de repente, um homem correu para o meio da multidão, se ajoelhou e levantou os 2 braços para o céu e começou a chorar de novo. Ele chorava, veio soluço, até que veio a voz para ele e lhe disse: ó Senhor,
Eu fui um grande profeta na terra dos viventes. Meu Deus, quando eu abri a minha boca, o fogo caiu do céu. Fogo caía do céu. Quando eu orava, os cegos eram curados e recebiam a luz em suas visões. Os aleijados, os coxos levantavam das cadeiras de roda e andavam. Os mudos falavam e até os mortos ressuscitavam através da unção que havia na minha vida e das minhas orações. Meu Deus, eu andei por muitas igrejas também fazendo milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Mas a minha consciência está me acusando que eu fiquei no arrebatamento, porque na igreja eu era santo e fora da igreja eu traía a minha esposa, eu me prostituía, consegui esconder meus pecados do pastor, da igreja e até mesmo da minha esposa, mas o Senhor estava vendo. Eu não consegui esconder meus pecados de Deus. Foi isso que fez eu ficar. Oh, meu Deus, como eu fui um louco! Meu Deus, eu odeio a mim mesmo! Eu fui um demônio, um monstro, disfarçado na igreja. Eu sei que o teu nome tem poder e o teu compromisso é com a tua palavra. Por isso que tu me usaste para fazer as maravilhas. Mas como eu cometi esses pecados nojentos, eu acabei ficando. Oh, meu Deus, eu sei que tu é misericordioso. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, meu Deus. Ele se jogava no chão, colocava a terra na cabeça e dizia que estava arrependido. E batia com o rosto no chão e pedia socorro para Deus. Mas não tinha nenhuma resposta do céu. E ali, meus irmãos, era duro para mim vivenciar tudo aquilo. De repente, estávamos no sétimo dia. Naquele sétimo dia eu estava muito agonizando, melhor dizendo, porque para mim eu estava vivenciando a grande tribulação. Para mim aquilo não era um sonho. E ali, meus amados, a mamãe ligou a televisão e disse: meu filho, vamos ver se tem mais notícia de fora. E toda a cidade estava como um grande campo de futebol, cheio de pessoas gritando, mas não era grito de alegria, não era vibração, não, era grito de desespero, de terror, de perplexidade, porque nós estávamos na grande tribulação. Aí depois que a mamãe ligou a televisão, apareceu um repórter anunciando a seguinte mensagem: atenção, população de todo o país, de toda a nação brasileira, ouça esta notícia de última hora. Nós sabemos que nós estamos vivenciando uma grande pestilência, um fenômeno da natureza talvez. Os cristãos que ficaram estão dizendo que é o arrebatamento da igreja. Mas eles não têm prova disso. Eles apenas acreditam num livro de mais de 2000 anos atrás. Isso não tem fundamento para a nossa geração. Mas a maioria das pessoas estão dizendo que é apenas um fenômeno natural que está acontecendo. E que daqui a poucos dias tudo vai voltar ao normal, o sol vai brilhar novamente. Mas o que eu quero informar vocês é que cientista da NASA
acabaram de nos informar que um grande cometa passou às proximidades da Terra. Esse cometa tinha um poder enorme de energia radioativa. E esse cometa puxou para ele uma grande multidão do mundo todo, de homens, mulheres, velhos e crianças. E quando esse cometa saiu das proximidades da Terra, ele se desequilibrou e caiu no abismo. Provavelmente as pessoas que ele levou morreram. Não é preciso nós nos preocuparmos com eles mais. Vamos nos preocupar com as nossas pessoas que estão aflitas e desesperadas. Nós temos uma palavra de conforto, de consolo para vocês. Convém dizer a vocês que os cientistas da NASA estavam sabendo de tudo que acabou de acontecer, mas eles não informaram para não desesperar a população mundial. Mas agora que tudo aconteceu, convém tanto eles como nós informar o mundo todo acerca de tudo que acabou de acontecer. Meus irmãos e amigos, a natureza sempre tem a sua revolta. Não existe arrebatamento da igreja. Tudo que vocês acabaram de ouvir foi apenas um fenômeno natural. A boa notícia que eu tenho para vocês é que o verdadeiro Deus, em pouco tempo, vai se manifestar para todo mundo, cada país na sua língua, no seu idioma, através das redes sociais, para dar para vocês uma palavra de consolo. O verdadeiro Deus vai curar vossas feridas, vai consolar os vossos corações e tem um plano de uma vida melhor para vocês. Com certeza, nós vamos transformar o planeta Terra em um paraíso. Como desde o início foi a vontade de Deus, assim será. Nós vamos transformar a Terra em um paraíso. Nós vamos fazer uma nova geração de pessoas felizes e alegres, onde ninguém mais vai sofrer. Teremos a distribuição de renda para todas as pessoas com justiça e igualdade. Todos viverão longe da miséria, do caos e do sofrimento e até mesmo das doenças mortais. Mas é preciso manter a calma. Não se desespere. Vamos enfrentar esta tribulação. Ou vocês não sabem que primeiro vem a tribulação, vem a prova, para depois vir a bênção, para depois vir a vitória. Vocês sabem que é assim que o livro sagrado nos informa. Nós vamos vencer. Estamos sendo provados, mas depois seremos aprovados. E o nosso Deus nos dará a vitória. E não vai haver mais sofrimento no mundo. Essas são as notícias que o Centro de Inteligência da NASA acabaram de nos informar. E também os líderes da ONU e dos países mais ricos do mundo estão concordando com tudo que os cientistas nos passaram, porque eles estudaram e têm prova do que estão falando, têm certeza do que dizem. Mas os cristãos que não desapareceram não têm prova nenhuma para dizer que foi o arrebatamento. É mais fácil a gente confiar e acreditar naquilo que a gente vê e ouve do que acreditar naquilo que a gente não vê e também não ouve. Essa é a notícia que temos para vocês. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ali, meu irmão, quando ele acabou de falar isso, o meu desespero era ainda maior ainda do que antes.
porque eu já sabia que tudo que ele estava falando era o início do governo do anticristo. E ali, irmão, quando ele estava falando aquilo, eu estava comentando com outros repórteres acerca daquele fenômeno que tinha acontecido, né? E aí ele estava comentando, comentário vai, comentário vem, e as pessoas na cidade desesperadas, né? E sem saber o que fazer. Ali, meus amados, convém dizer também que aquele mesmo repórter que eu acabei citando aqui, informou que o mesmo fenômeno que estava acontecendo no Brasil, estava acontecendo também em todos os países do mundo, né? Mas depois, como ele falou, ele trouxe a mensagem de consolo, né? Um consolo falso. E ali, irmãos, eu estava desesperado. Aí eu confessei meus pecados, me ajoelhei, já estava para findar o 7º dia. Eu me ajoelhei e comecei a confessar os meus pecados. Eu dizia: Senhor, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu, meu Deus, que fez eu ficar no arrebatamento? Oh, meu Deus, me ajude, perdoe meus pecados. Eu nunca traí a minha mulher. Depois que eu me converti, eu nunca mais me prostituí. Eu nunca mais fiz nada de errado. Por que, meu Deus, que eu fiquei? Por que o Senhor não me levou? Por quê? Quando eu disse, por quê, meu Deus? Eu acordei desesperado. Os nervos à flor da pele. O coração acelerando ao ponto de eu sofrer um infarto. Ali eu dobrei meu joelho e fiz uma oração. Eu disse: Senhor, me ajude, me consola, acalma meu coração dessa perplexidade que eu estou sofrendo. Meu Deus, por favor, me socorre, meu Deus, me ajude. E ali, meus irmãos, orando ali, depois de eu pedir socorro, eu disse: Senhor, não deixe eu sofrer um infarto, me ajude, eu estou com medo. Eu fiz uma oração e eu estava tremendo como uma vara verde ali, pedindo socorro para Deus. Ali, quando eu terminei de orar, eu me lembrei da missionária Núbia de Barcarena. E eu disse: se cumpriu a profecia. Meu Deus, por onde eu passar eu vou anunciar nas igrejas tudo que o Senhor acabou de me revelar. Ali, quando eu terminei de falar com Deus, eu ia me deitar, mas o dia já vinha amanhecendo. Quando eu vi os passarinhos cantarem, quando eu vi a luz do dia, eu me alegrei. Eu já estava com 7 dias de escuridão, de treva, de sofrimento. Aquilo para mim foi uma alegria. Eu disse: Senhor, quer dizer que eu ainda tenho mais uma oportunidade para me arrepender, para que eu possa subir no arrebatamento. Irmãos, e ali eu examinando a minha vida, a primeira igreja que eu contei esta revelação, eu fiz uma nova aliança com Deus, para que quando chegar o dia do arrebatamento, eu também seja um dos desaparecidos. Meus irmãos, essa era a revelação que eu tinha a contar para vocês. E quero dizer o seguinte: examine a sua vida, veja como você está, veja aí. Só a sua consciência pode dizer se você está certo ou errado, se você está certa ou errada. Só a sua consciência pode lhe dizer. Convém dizer também, irmãos, eu esqueci de falar de uma mulher, mas eu creio que foi até Deus que deixou o encerramento desse testemunho, porque Deus vai causar um impacto agora nas igrejas. Mas eu quero comentar sobre o testemunho dessa mulher. Uma das mulheres, né, que ficaram, eu me lembro que ela se ajoelhou diante daquela multidão e ela confessou também os pecados dela. Ela dizia, irmão, que ela era
uma crente fiel nos dízimos, nas ofertas, que ela ajudava seu pastor, seu dirigente, que ela era uma pessoa fiel em tudo, mas a consciência dela, ela dizia que acusava ela, que ela ficou por um motivo. Ela disse que ela dividiu o amor dela entre Deus e a vaidade. Ela confessou os pecados dela ali para Deus. Ela disse assim: meu Deus, eu sei que o que fez eu ficar foi a vaidade. Ela começou a confessar, ela disse: eu me maquiava, eu me pintava, eu pintava meus cabelos, eu usava calças compridas, eu usava shortinho, eu usava mini saia. Ela dizia: meu Deus, eu fiz muitos homens pecarem quando olhavam para mim, quando eu usava aquelas roupas sensuais e desagradáveis a ti. Foi isso que fez eu ficar. Aí ela dizia: Senhor, me perdoa, eu peço perdão dos meus pecados. Ela se jogava no chão e saía arrependida, pedindo perdão, colocando terra na cabeça ali. Meus irmãos, isso foi que mais me chamou a atenção. Esta mulher confessou que ela tinha ficado porque ela dividiu o amor dela entre Deus e a vaidade deste mundo. Irmãos, tudo isso aconteceu, irmãos. Eu vivenciei isso. Então examine a sua consciência. Examine. E você vai saber se está certo ou errado. Para encerrar, eu quero abrir um parênteses aqui. Né? Todos os irmãos da igreja sabem muito bem que, segundo a parábola das 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Ou seja, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. O que muitos dos nossos irmãos dizem, eu até concordo com eles, que quando Jesus voltar, 50% da igreja sobe, 50% da igreja fica. Tem mais outras referências que fazem ilusão deste assunto. Eu até concordo com isso, mas eu quero dizer o seguinte, irmãos. Jesus está fazendo uma referência de 100% da igreja. Vocês sabem que as virgens prudentes, mas eu quero falar das virgens loucas aqui, só para encerrar. Irmãos, as virgens loucas são aquelas pessoas que se vestem como crente, que anda como crente, que vive como crente, canta, prega, né? Se você colocar uma pessoa dessas perto de um crente, ao olhar do homem você não vai ver diferença, né? Como, por exemplo, fazer uma comparação aqui. Se você pegar 2 jovens de 20 anos para elas se casarem, vestir essas 2 jovens de noiva, essas 2 jovens vestidas de noiva, uma é virgem e outra não é virgem, mas ela também está vestida de noiva. Veja bem a diferença. Se você colocar uma perto da outra, você olhando, você vai achar que as duas são noivas de fato, né? Porque a noiva, ela se veste como noiva, ela não se veste como prostituta, ela não se veste como pessoas mundanas, ela se veste como noiva, né? A única diferença é que ela não é pura. As virgens loucas não são puras, não tem azeite em suas candeias. Mas as virgens prudentes, além de ser puras, elas têm azeite na sua candeia. Então Jesus não está fazendo referência acerca de muitas pessoas que se dizem crentes, mas se vestem de qualquer maneira. Não, irmão, isso é crente rebelde mesmo, que renunciaram à doutrina bíblica e se tornaram apostata e vive nas igrejas. Vive nas igrejas. O apostata não é só aquele que se desvia e vai para o mundo, não. Mas é aqueles que já não têm mais o amor por Jesus, que se veste como pessoas deste mundo. Se você vê uma pessoa dessa, uma vez eu
dei a paz do Senhor para uma irmã vestida de crente, ao lado dela tinha uma mulher vestida de veste mundana. Aí eu fui dar bom dia para a mulher, ela disse: não, irmão, sou crente também, a paz do Senhor. Aí, misericórdia, né, irmão? Ela não estava vestida de noiva. Então são pessoas rebeladas mesmo contra o reino de Deus, desobedientes. E Jesus não faz referência acerca dessas pessoas, não. Nessa parábola das 10 virgens, não. Parábola das 10 virgens, ele faz uma comparação da verdadeira para a falsa. Aí eu te digo, será que uma coisa falsa não é igual, idêntica a uma outra coisa verdadeira? Claro que é. Se você for na loja comprar um vestido lindo de noiva, verdadeiro, pelo um preço altíssimo, mas se você for andar numa outra loja lá na frente, você vai ver um vestido igualzinho àquele, só que pela metade do preço ou menos, porque é igual o vestido, é igual o verdadeiro, mas ele é falso. Então o crente falso é igual o verdadeiro. Ele não se veste como pessoas deste mundo. Então é acerca desses tipos de crente, 100% desse tipo de crente, que Jesus fez a comparação. Tá? Então há uma diferença de quem serve a Deus para quem não serve. Quem é noiva se veste como noiva. Lembra da parábola da grande ceia? Que depois que aqueles homens recusaram o convite, apareceu um deles lá no meio das bodas do cordeiro da festa. Ele não estava com trajes nupcial. E o rei mandou tirar ele e jogar nas trevas. Lembra? Aquele não era um crente falso. Aquele era um rebelado mesmo. O crente falso, ele se veste igualzinho um crente verdadeiro.